vamos à nossa palestra de hoje, a qual o título é A Vontade de Deus. Olha, abençoados, tem hora que eu fico assim, muito surpreso, porque não me falta palavra para pregar. E eu não busco nenhuma delas. Elas vêm e pousam na minha mente, sobe na minha mente. Então, dali eu começo a trabalhar, né? Ali, como um bom colaborador do Senhor, começo a trabalhar para que ela multiplique, para que eu possa trazer para a igreja a edificação, ou a sobre-edificação, né? E a promoção da fé dos irmãos. Então, isso só pode acontecer, abençoado, quando o ministro foi escolhido para isso. Né? Se não for escolhido, isso não sobe na mente, a pessoa fica apertada, então ela começa a buscar livros, né? Igual os pastores de sistema, e faz isso, e faz uma manobra, rapaz, para a coisa funcionar. Eu sei porque eu era de lá e eu passava perto. Tinha dia que eu falei, gente, o que eu vou pregar? Aí eu corri atrás para poder trazer uma palavra. Hoje eu não faço força nenhuma. Ela simplesmente vem. É como diz a palavra de instrução. A palavra nunca te faltará. Então ela sempre vem para mim. E eu, né, com a liberdade e com a dedicação, começo a folhear a Bíblia, começo a escrever. Geralmente eu começo a escrever. Aí vem tudo. Multiplica. Se deixar, eu faço um livro só daquele aquele título daquela palestra, eu faço um livro, porque não me falta, eu vou escrever os versículos, vão ver na mente. Então, é assim, a coisa bem gloriosa. Ele abre a tua boca e encherei. E eu preparo tudo, quando eu vou pregar para os irmãos, multiplica coisa que eu nem pensava em falar, bem vindo à mente, subindo à mente, e aí nós falamos. E a igreja é cuidada dessa forma, porque não somos só nós, mas são dezenas e centenas, né, de pessoas que estão ouvindo isso, porque eu envio várias pessoas, vocês também enviam para várias pessoas, né? E ali tem a rádio. Hoje nós temos material ali para o Luiz trabalhar ali tranquilo. É muita pregação, e vai, a coisa não para, né? Eu fico lá ouvindo o Face ou o rádio. Falei, caramba, que esse homem fala demais, e não para, não. Aí o Luiz acaba um texto, coloca uma coisinha lá, uma propaganda, uma coisa, de repente começa de novo, e assim vai. A pessoa, se ela quer ouvir uma boa palavra, ali está a 93,9 e o Face, né? Pode escolher à vontade para ouvir de dia e de noite, não para. Então, nós estamos no exercício da fé. Nós estamos no exercício da fé. Isso só pode ser pregado porque vocês estão aqui, senão não teria essa necessidade da pregação. Então vocês é que buscam a palavra, o Espírito vê a necessidade, transmite à minha mente e eu trago a palavra de instrução, né, que serve para vocês e para dezenas e centenas e milhares de pessoas, né, e assim nós estamos progredindo. Então nós vamos falar sobre a vontade de Deus, baseada lá no 1 João 5, 13 ao 15. João, ele é de qual evangelho? Circuncisão. Então nós vamos nos deter nisso aqui, para os irmãos ver algo bem interessante do amor de Deus que veio de lá para cá. Não é daqui para lá, foi de lá para cá, do antigo para o novo, da lei para a graça, porque a lei foi o quê? O aio, quer dizer, um instrutor, o professor, o aio que nos conduziu a Cristo. Se não fosse a lei, Cristo não viria.
Então, dentro do plano do projeto de Deus, estabeleceu a lei para findar em quem? Em Cristo. Ó, que coisa rica. Então, nós somos devedores da lei. Muito devedores da lei. São muito devedores dos judeus. Nós somos devedores deles. Porque é uma nação que sofreu para manter isso aí. Ó. Os profetas, os reis, os sacerdotes, todos eles, né, foram usados para essa graça chegar a nós. Porque Paulo, como legalista, ele diz que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Mas então essa sombra foi necessária para dar a vida aqui para nós, abençoados. Então nós honramos a lei, nós não desprezamos a lei, só sabemos que nós não precisamos de usá-la mais, mas só de saber que ela foi o quê? Aquilo que conduziu essa graça para nós. Né? E podemos ouvir algumas coisas da lei, lógico, com sabedoria e graça, para não tropeçarmos e ficarmos lá, que se você ficar lá, aí é fermento, aí você vai padecer, porque ela já passou, né? O fim da lei é Cristo. Em 1 João 5, de 13 ao 15, vem aqui, João, não o Batista, mas o discípulo, né? O apóstolo, ele vem dizendo, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele está falando correto? Está. A vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. Correto. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha, isso aqui no sistema é pregado assim, meu irmão. Só que os pastores, os impostores, os missionários, os falsos profetas, apóstolos, usam isso aqui maquinando a mente das pessoas, porque eles não são verdadeiros, não são, porque eles não estabeleceram para a igreja lei e graça, circuncisão e incircuncisão. Quem foi separado para pregar o evangelho da circuncisão e quem foi separado para pregar o evangelho da incircuncisão? Mas está certo o que ele está falando? Está certo. Ó, nota 10, palma para eles. Mas só que ele estava falando para quem, João? É esse que é a situação. Nós apontamos onde aquele professor, aquele mestre, e para que povo que ele estava falando. Nós apontamos. Porque aí nós vamos saber como agir. Porque aí nós analisamos as coisas com o quê? Contexto. Diga contexto. Porque se você analisar a Bíblia fora do contexto, vira o quê? Pretexto, vira confusão. É o que nós estamos vendo aí nas chamadas igrejas denominacionais. Total confusão. E usando a Bíblia. E o terrível é isso, que usando a Bíblia. Não, está escrito, mas você tem que escafruchar. Por isso que tem que ter um ministro separado desde o ventre da mãe, pelo Senhor, e trabalhado para chegar e explicar com maturidade, dedicação, revelação e visão, o que foi escrito. Porque senão o povo fica perdido, igual o cego no tiroteiro, meu irmão, não sabe para onde vai. E nós estamos vendo uma leva dos crentes adjetivos, cada época eles estão no lugar. Cada reunião eles estão no lugar. E o sistema é tão macabro com seus pastores, que eles têm pregação segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso é porque
para confundir a mente dos filhos de Deus. É para confundir a mente. E eles estão com a mente confusa, porque muita pregação durante 2000 anos de apostasia apostatou o povo totalmente da fé, porque esses impostores não sabem aplicar as coisas devidamente. E leva o povo ao desequilíbrio, ao ilusionismo, e hoje nós estamos vendo um povo perdido, completamente perdido. E aqui nós vimos o João, o apóstolo de Jesus de Nazaré, trazendo o ensinamento a quem? As ovelhas perdidas de Israel, e não é para os gentios. Isso não foi escrito para os gentios de primeira mão, foi escrito para os judeus, que eram e são o quê? Filhos de Deus. Pela promessa, são herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo e eles com Deus. Então a herança está ali, e Deus escolheu, está escolhido. Ele diz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então não tem como arrebatar eles, judeus, da mão de Deus, não tem jeito. E aí nós vamos ver aqui, Mateus 10, 5, 6, olha aqui, só para afirmar isso. A estes 12, quem? Os 12 discípulos, da qual está aqui João, Mateus, Marcos, Lucas e os demais, Zebedeu, o traidor lá, Judas, Iscariote, quem mais? Pedro, está todo mundo aqui. A esses 12 enviou Jesus. Quem? Jesus de Nazaré, o Cristo. O Cristo estava nele aqui já. Dando-lhes as seguintes instruções. Então Jesus veio para o quê? Instruir. Cristo veio na terra para instruir. Então nós vivemos de instrução. E o povo tem que acordar, despertar o ventre espiritual deles para terem fome e sede da palavra, da instrução de Cristo. E ele vem dizendo, não tomeis rumo aos gentios. Então os 12 discípulos não poderiam, pela instrução dada por Jesus de Nazaré, o Cristo, ir para os gentios. Então, ele diz, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência, então o povo judeu é um povo preferencial de Deus. Naquele tempo era, meu filho. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os judeus eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque os falsos sacerdotes conduziam o povo para fora da palavra, e eles ficaram perdidos. Ele está dizendo, procurai. Então vai até os confins da terra e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque quando o povo de Deus distanciou do Senhor até Jesus de Nazaré, até Jesus de Nazaré chegar, e eles foram levados por todas as nações, prisioneiros, ou saíram desnorteados, foram para um país, outro para outro. Então aqui Jesus dá uma instrução para eles procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então quando João escreve, aí volta novamente lá em 1 João, Tiago, ele está escrevendo para os judeus, onde ele diz, essas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna. Vocês têm que saberem disso, vocês não podem perder isso, judeus. A vós outros que credes em um nome do Filho de Deus, que era quem? Jesus de Nazaré naquela época. Eles tinham que crer nisso. E nós temos que instruir isso aí bem, a casa de Deus, os gentios, para eles saírem do judaísmo
Eles foram os nossos irmãos crentes, foram instruídos, os crentes adjetivos foram instruídos a viverem como judeus. E o gentio não tem judaísmo, porque nós vimos aqui, claro, Mateus 10, 5, 6, Jesus dizendo: não tomeis rumo aos gentios, não vão para o gentio, meus 12 discípulos apóstolos, vocês têm que ir para casa, para as ovelhas da casa perdida de Israel. E nós vamos ver aqui em Gálatas 2, 7, 8, isso confirmando pelo judeu Paulo, o sábio Paulo, mostrando que esses discípulos, eles tinham uma função dada por Deus para estarem com os judeus e não os gentios. Ele vem dizendo no versículo 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então está mostrando o quê? 2 evangelhos. Isso nós temos que falar comumente. Né? Olha, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, Paulo falando, como a Pedro o da circuncisão. Então, 2 evangelhos, não existe 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, são livros históricos que foram entregues a eles para escrever aquilo que Jesus estava fazendo, cumprindo a lei e os profetas. Assim é? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, então Deus operou na circuncisão, as ovelhas perdidas de Israel, a Pedro com o quê? Eficácia. Então Pedro, João e Tiago foram o quê? Eficazes por Deus. Então eles eram o quê? De Deus. Nunca falando que eles não foram de Deus. Sempre falamos que eles foram de Deus. Mas para quem? Para os judeus. Eles foram eficazes para as ovelhas perdidas de Israel, que quando Jesus, ainda vivo, ordenou para que eles fossem para as ovelhas perdidas de Israel. Pregar o evangelho que eles receberam de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei. Operou, então o apostolado veio sobre Pedro, também operou eficazmente para mim, né, para os gentios. Então Paulo também recebeu uma eficácia. Como Paulo era da graça, então, por quê? Porque a lei estava o quê? Encerrando nesses 12 apóstolos. E Paulo agora assumiria uma segunda etapa, que seria a graça de Deus, aonde nós gentios, que não fazíamos parte na lei, e não tinha nada de Deus na lei, éramos perdidos. Agora, na segunda etapa, nós agora somos mais importantes. Por que os gentios vão muito para o Antigo Testamento? Porque eles têm ainda a eficácia do mais importante dos judeus. Eles vão ali porque eles sabem, pela instrução que nós temos dos impostores aí, que levam até eles para Israel, mostrando que os judeus eram os mais importantes. Então o gentio quer ficar com quem é mais importante de Deus. Mas eles não trouxeram uma informação correta, porque o judeu paralisa e começa com os gentios agora. Nós temos uma glória sobre modo excelente dos judeus, reconhecendo a eficácia deles. Mas nós temos hoje uma eficácia melhor, porque nós temos o quem? O apóstolo Paulo trazendo as suas 14 epístolas, trazendo visões e revelações de Deus, que nós gentios somos abençoados com todas as bênçãos. Então o nosso valor é maior, mas reconhecendo que eles foram aqueles que nos conduziram a essa glória que é em Cristo Jesus. Assim é, abençoado. E aqui nós vimos
que João, voltando lá, Tiago, João mostra uma coisa aqui muito interessante para esses que foram os principais lá da vontade de Deus. Ele diz, essa é a confiança que temos com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo o quê? A sua vontade. Olha, os judeus pisaram na bola. Por que João levantou para falar isso com eles? Porque eles não estavam pedindo nada segundo a vontade de Deus. Eles estavam pedindo agora segundo as suas próprias vontades. Eles estão buscando algo que eles queriam de Deus, e não aquilo que Deus queria para eles. E João aqui batendo firme, porque é um perigo você caminhar um tempo com Deus, e se você não manter firme no Evangelho, na palavra, você pode desviar e começar a usar Deus para fazer as suas próprias vontades, e Deus não faz. Deus não faz. Por isso nós vimos esse povo arrastando para essas sinagogas demoníacas, obrigando Deus a fazer a vontade deles, do que eles estão precisando. Olha, isso é uma confusão desvairada, uma confusão total, aonde está atrapalhando o crescimento dos filhos de Deus. Está atrapalhando o crescimento dos filhos de Deus. Por quê? Estão sendo ensinados de forma totalmente errônea. Aí no versículo 14, né? É o que ele diz. Essa é a confiança que temos para com ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então você e eu temos que estar debaixo do quê? Da vontade de Deus. E não da sua vontade. Porque a vontade do homem é o quê? Carnal. Né? E uma coisa que é carnal é uma coisa invalidada. A pessoa, ela perde a confiança, porque usa de vãs repetições e por instruções de líderes que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Hoje nós temos visto isso aí, né? E Deus nunca atendeu o seu povo na sua vontade. Não, Deus não atende, meu irmão. Hoje nós temos testemunhos, né? Testemunhos, né? Que vão lá na frente e dizem, não, irmão, eu pedi a Deus uma empresa e Deus me deu e eu prosperei. Mas eu paguei um preço de jejum, de oração e daqui de contribuição e pedi. Olha, essa é uma vontade sua. Não é a vontade de Deus. Isso é uma vontade sua. E você conseguiu, e se conseguiu, entre aspas, não foi pela bênção de Deus, porque Deus não obedece vontade humana. Deus não obedece vontade humana. Nunca atendeu o seu povo na sua vontade. Deus não faz isso, abençoado. Porque quando pedem, pedem na carne. E tudo que provém da carne, para nada aproveita, não é verdade? E isso está escrito em o próprio João, ele diz aí, João 6,63, ele vem explicando isso, para as ovelhas perdidas de Israel. Ele diz, o Espírito é o que vivifica. Primeiro é o Espírito. Você vivifica o seu Espírito. Você tem vida no seu Espírito. A carne, quer dizer, a alma, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então João aqui estava chamando a atenção, exortando aquele povo, que eles têm que preocupar com o espírito deles. E que os desejos da carne são o quê? Enganosos. A carne para nada aproveita. O que está vindo de você para uma confissão, uma oração, está vindo pelo espírito ou pela vontade da carne? O crente tem que saber disso.
Não, tudo meu é peço a Deus. Mas da onde está vindo esses pedidos? Aonde fluiu? Onde despertou essa vontade de você pedir alguma coisa a Deus? Veio do Espírito ou veio da carne? Porque a carne dita por Jesus aqui de Nazaré, escrito por João, diz que a carne para nada aproveita. Nada aproveita. Então, ele vem dizendo lá em Tiago, que é um outro legalista do Evangelho da Circuncisão, escrito às 12 tribos da dispersão, que você vê lá Tiago 1, você vai ver ele falando para os judeus, não é para os gentios. Ele vem dizendo, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. O que é pedir mal? Você não está pedindo de acordo com a vontade de Deus, ele não vai te dar. Por quê? Pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. É da carne. Por isso, pedis e não recebeis. Você vê essa leva de milhares de povo de Deus indo para as sinagogas, que não é igreja, é sinagoga, e algumas delas até demoníacas, né? E vai lá e vai pedir, Deus, eu preciso, Deus me dá um marido, Deus me dá uma esposa, Deus me dá trabalho, Deus me dá riqueza. É a série de petições, abençoado. E ele diz, pedis e não recebeis. E não recebe, sabe por quê? Porque eles têm que ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, pedindo a mesma coisa. Ô Deus, é louco? E gosta de martirizar o povo? Ou ele não está nesse negócio? E o certo é que ele não está nesse negócio. Olha, eu vi, e já vi, esses impostores pagando pessoas para darem testemunho que receberam o que eles pediram. Porque a coisa desordena, que eles vão pedindo e nada acontece, cara. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, diz, não, nós temos que pôr alguém aqui com um testemunho forte para esse povo continuar pedindo, porque senão nós vamos fechar as portas. Nós somos mentirosos, caloteiros, e que não passam disso, não é isso? Então nós precisamos, irmãos, de atentar pela palavra, porque ela é instrução para nós. O que João falou estava certo? Certo. Mas para quem? Para os judeus. Não vai ter com os gentios. Os gentios, ele tinha alguém especial para falar conosco, que foi o apóstolo Paulo. Assim é? Abba, Pai. Lá em Romanos 8:26, olha aí, Paulo instruindo. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. O crente tem que saber disso. Não sabemos orar como convém, não sabemos. Está escrito pelo judeu Paulo, que sabia dessa história aí de 1º, 2º, 3º João, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, ele conhecia a turma toda, ele teve com eles, e sabia qual era o pensamento deles, e qual a instrução que eles receberam, que aí em Gálatas 2, 7 e 8, ele fala isso, que Pedro, João e Tiago foram separados exclusivamente para pregar aos judeus, e ele para os gentios. Então Paulo sabia, e ele vem colocando isso, porque não sabemos orar como convém. Então a oração, se ela não tiver com as instruções corretas da graça de Deus, ordenando pensamentos, você vai pedir coisas que não é da vontade de Deus, é da sua, e Deus não atende à vontade do homem, porque a carne para nada aproveita. É carne de quê? Imundícia. Se Deus for dar tudo que esse povo pede, esse povo vai ser extinguido da terra. Por isso que ele não dá.
Pedis e não recebeis, porque você está pedindo para esbanjardes nos seus prazeres carnais. Ó, que coisa tremenda. Então esse povo precisa de ser instruído, nós precisamos de resgatá-los dessas densas trevas do desconhecimento onde eles se encontram. Por isso vivem uma vida bem difícil, com expressões que você fica assim. Tem hora que eles falam um negócio comigo, eu falei, pô, esse cara, eu sei que eles não têm culpa, porque eles aprenderam aquilo na igreja. E põe um impostor lá, e dizem que ele é homem de Deus, eles acreditam. E eles começam a vomitar em cima do povo, e o povo recebe, porque eles não têm para onde ir. A vida está tão embaraçada que não tem para onde ir. Então ficam perdidos. Isso, não sabem dividir. Porque não sabemos orar como convém. Como que uma pessoa vai orar como convém, não conhecendo a lei e a graça? Não tem como ele fazer oração nenhuma, nem petição nenhuma. Porque ele está fazendo para... Tem uns que falam assim, não, pastor Mourão, eu quero semear sim, eu quero semear muito, porque tudo que eu receber vai ser para a glória de Deus. Aí Deus conhece o coração, ele sabe que antes que qualquer palavra saia do coração, ele sabe por qual é a intenção atrás dele. Deus, creu, corta. Não, não vai. Enquanto ele não aprender, enquanto ele não crescer na graça e no conhecimento de Deus, nada para ele. Ele tem que ir paulatinamente conhecendo para que eu possa dar aquilo que ele precisa. Assim é porque Deus tem desejos maravilhosos para nós. Lá em Romanos 12, 2, ele vem dizendo, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para daí que a sua mente for renovada, que você não é pecador mais que você é santo, que você não tem diabo mais que ele já foi destruído, que o inferno já não existe. Então, para que você experimente, o melhor de Deus, você vai ter que ser renovado na mente. Ele diz, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está na perfeita e agradável vontade de Deus, tudo que você ora, tudo que você confessa, vai começando o que? Materializar. Vai materializar tudo, porque você está falando agora de acordo com a vontade de Deus, meu irmão. Então Deus ordena pensamentos primeiro, para que quando você falar, você fala como um oráculo de Deus. Porque você congrega, você semeia, você faz a palavra correr e conhece a graça de Deus. E sabe qual foi o primeiro apóstolo para te instruir, que foi o apóstolo Paulo, que diz lá em 1 Coríntios 3,10, ele diz, segundo a graça que me foi dada. Então, quer dizer, Paulo recebeu a graça, Pedro, João e Tiago não receberam a graça. Eles receberam o quê? A circuncisão, que é a lei, no término por Jesus, em Mateus 5,17. Não pense que vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir. Então, eles conhecem isso. E é isso que eles trouxeram para a igreja judia. Para os gentios, não, porque Jesus de Nazaré diz, não vai ter com os gentios. Não prega para eles, viu? Depois, Paulo viu Pedro desobedecendo, pregando para os gentios. E Paulo diz, olha, Pedro, tu estás de condenar, rapaz. Você lembra que Jesus falou que você não tem que ter com os gentios, e sim com as ovelhas perdidas de Israel? Pedro ficou pé da vida ali com Paulo, meus irmãos. E dali começou uma trajetória não boa para Paulo.
Porque agora ele não tinha só os sacerdotes contra ele, mas ele tinha agora os discípulos de Jesus de Nazaré contra ele também. Irritou eles, é assim que nós fazemos, irritamos todo mundo. Hoje os pastores aí do sistema, e até os de Crescendo em Graça hoje, é a pé da vida conosco. Por quê? Porque nós estamos mostrando que eles estão fora. Eles estão fora da graça de Deus. Desrespeitaram as 3 etapas. E desrespeitaram todos os apóstolos. Começando por Jesus de Nazaré. Pedro, aliás, Jesus de Nazaré, Paulo e Dr. José Luiz. Eles estão contrário àquilo que foi pregado. E por isso receberão justa retribuição nisso. Não é? Porque a vontade de Deus, quando estamos fora e está sendo mal administrada, a justa retribuição, principalmente para aqueles que foram uma vez iluminados e receberam o dom gratuito do Espírito e agora afastaram, decaíram na graça, não vai ficar por isso, porque está enganando o povo está atrás, né, desse oba-oba aí. Mas nós temos uma mente organizada para poder manter isso aqui, abençoado. E ele vem dizer, não vos conformeis com esse século, não entra na forma desse século, desse mundo religioso, não faça isso. Ordena os seus pensamentos, conheça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso a mente tem que ser o quê? Renovada, com a graça de Deus. Assim é, abençoado? Então, os falsos levam o povo para fora da vontade de Deus. Deixando eles fazerem o que eles querem. Olha, eu fui do sistema há muitos anos, rapaz. E muitos pastores falam assim, não, deixa o povo fazer o que ele quer, não mexe com o povo, não. Deixa eles fazerem o que eles querem. Eu falei, mas pastor, está errado o que eles estão fazendo, nós temos que instruir segundo a Bíblia. Não, deixa lá. Por quê? Você deixa o povo fazer o que quer na reunião, na concentração, ele detém o povo. Para quando pedir as ofertas e os dízimos, o povo dá com liberalidade, porque ali esse pastor é bonzinho, só deixa a gente fazer o que a gente quiser. Não é assim? Eu vi isso muito, hein? Deixa o povo livre, né? Esses impostores fazem isso, deixando fazer o que quer, e não o que o Senhor quer, né? Desejando o Senhor, eles não fazem isso, porque não ensinam a graça, deixando de orientá-los nos pactos e nas etapas desse pacto. Então nós estamos vendo aí uma judiação, abençoado. O povo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, eles não sabem nada. Não aprenderam nada, só sabem rezar o Pai Nosso. E olhe mal ainda. O Pai Nosso, eles sabem que eles falam que é a oração universal, né? Então, nós precisamos de estar orientando-os. Assim é, abençoado? E as nossas reuniões é para isso, a nossa pregação é para isso. É para levar esse povo a conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus para nós? Que você se sinta o quê? Um abençoado com todas as bênçãos. Quando você vai orar, você diz, olha, eu sou um abençoado com todas as bênçãos. Você não fala assim, Deus me abençoe. Não, essa oração já passou. Agora eu sou abençoado. Oh, Deus, eu preciso de uma cura. Não, eu já estou o quê? Curado e sarado pelas chagas de Cristo. Oh, Deus, eu preciso de riqueza. Não, ele diz que ele já nos enriqueceu. Então a graça, ela quando é recebida por nós, é agora. Ou então já até aconteceu. E agora na revelação você chama a existência. Assim é, abençoado? Porque essa é a vontade de Deus. João dizendo isso aí, ó.
Ele diz: esta é a nossa confiança, se pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Hoje nós sabemos que o Senhor nos ouve, porque nós falamos segundo a sua vontade. Abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, deuses, enriquecidos. Essa é a vontade de Deus para nós, e nós estamos de acordo com ela. Assim é, abençoado. E certamente, é como ele diz aqui, ó, essa é a nossa confiança. Se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Tenha essa certeza, porque você tem a fé, que é dom dele, que te dá essa certeza, te traz essa convicção. E tudo dentro do seu tempo e a sua hora, as coisas vão acontecer. E é para agora, é para já. Nós estamos vivendo o tempo de Deus. Assim é, abençoado.